Uma hora de Eslen Delanogari para dormir. Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Primeiro, especificando essa parada de jejum de dopamina. Jejum de dopamina, existem pessoas que falam de diferentes formas desse item. Eslen Delanogari, uso esse termo para chamar a atenção pra caralho de todo mundo, porque é um termo polêmico. Ele é polêmico ou equivocado? Ele é equivocado e se tornou polêmico por ser equivocado. Exato. Assim como grande parte das coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo, pô, você tem que fazer um jejum de dopamina, parar de beber álcool o dia inteiro, parar de fumar, parar de estupir o seu sistema dopaminérgico de substâncias nocivas, eu tô tentando chamar a atenção, cara, não das pessoas que já sabem disso, eu tô tentando chamar a atenção de um adolescente que não tem noção do que é isso, que às vezes acha porque todos os amiguinhos estão usando álcool e fumando cigarro, é normal usar álcool e fumar cigarro. Eu quero que ele me olhe, eu quero que ele me escute. Então eu resolvi fazer isso, eu resolvi falar ano passado muito sobre isso, e aí eu nem sabia, bicho, mas tem um cara do Vale do Silício, que inclusive eu atendi um paciente uma vez, um cara muito grande, a nível mundial, assim, e ele foi paciente de um cara desses aí lá do Vale do Silício, que parece que sugeriu pra ele ficar no escuro, inclusive, pra fazer esse jejum de dopamina, ficar no escuro. No escuro Quarto. a partir das 18, sei lá. Não, o dia inteiro, quarto escuro, pra não ter qualquer tipo de contato com tela, luz, qualquer coisa assim. Deve ter tido uma ansiedade forte, né? Você deprime uma pessoa assim, cara, você, sei lá, velho, deve ter até dano físico você deixar uma pessoa o dia inteiro no escuro. Isso não é jejum de dopamina. Talvez é o que eles falam. Quando eu chamei a atenção, eu gostaria só de chamar a atenção do público para a ideia de que, cara, toma muito cuidado aonde você está expondo o seu sistema de recompensa, os seus sistemas de reforços, porque eles saturam. Isso então você pode acabar perdendo Pega, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína. Uma pessoa que usa cocaína de forma... Começa por bobeira, começa não sei o quê. Isso que mostrou foi a Nora Volkow. Ela consegue... Os receptores de dopamina, principalmente D2 no estriado, eles sofrem um processo de downregulation. Isto é, reduz o número de receptores. Então, outro equívoco pra caralho do termo jejum de dopamina é que aumenta a dopamina. Você, na verdade, não interessa muito o quanto você... Isso é um princípio básico da neurociência que você estuda em qualquer livro-texto no início do livro. Não existe, em farmacologia também, não existe, interessa muito o número de neurotransmissor. Interessa o quão sensível é aquele sistema. O paciente, por exemplo, com diabetes, muitas vezes tem hiperinsulinemia. No início, principalmente na pré-diabetes, tem muita insulina circulante, porque não tem receptor para insulina. Então a insulina não funciona. Ponto final. O paciente que usa droga, ele tem muita dopamina no cérebro. Jogado o tempo inteiro. Jogado por conta da droga. Estimulado Só pela que droga. você acaba sofrendo... O seu sistema, ele se regula, cara. Se você bota muito, ele diminui. Ele tenta manter uma homeostase. Se você fica jogando uma substância, ocorre um downregulation de receptor. E o que acontece? Você precisa jogar mais substância para conseguir alcançar aquele barato induzido anteriormente. Exato. Esse é um dos pilares do processo de tolerância. Então você começa a criar tolerância frente à substância. O que os pesquisadores mostraram também, principalmente nesse estudo da Nora Volkow, é que quanto menor o número de receptor de dopamina D2 no estriado, menor é a atividade do córtex orbitofrontal, uma região específica do córtex pré-frontal que fica aqui atrás da testa. O que faz a região do córtex pré-frontal? Faz você ter controle de impulso. Então, se você tem uma redução da atividade do seu córtex pré-frontal relacionada com o sistema dopaminérgico que tem menos receptor, então menos receptor, menos atividade do córtex pré-frontal. Você provavelmente tem uma menor capacidade de controlar impulsos. E esse é um segundo pilar da tolerância. Então você, além de precisar mais da droga por ter menos receptor, você também não tem a região do seu cérebro com freio que não iria deixar você usar droga. Então você começa a ficar compulsivo. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vai viciando naquilo. Você mata os ao dois mesmo sistemas. tempo que você perde o freio. Exatamente. Você mata os dois sistemas. Você bota um turbo numa Ferrari e corta a espia do freio dela. Acabou. Você vai... Só que olha que interessante. Tem um outro estudo também dessa Nora Volkow que ela tentou entender
Esse é um estudo com uma população bem baixa de pessoas, mas ela tentou entender qual que é a relação entre o número de receptores D2 e não usuários, de pessoas que não usam droga, com o barato, com a vibe que a droga dá. Ela pegou essas pessoas, viu, tem uma forma de você verificar por ressonância magnética funcional quanto mais ou menos existe ali por... Esses estudos têm umas certas limitações estatísticas, mas dá para ter uma noção de quanto que tem de receptor naquela região específica do cérebro. E ela então ela pegou uma população de pessoas, viu que, tem umas pessoas que tem mais, tem uma variação, né, normal, tem umas pessoas que tem mais, tem umas pessoas que tem menos receptor de dopamina ali. E ela deu uma droga hiperdopaminérgica para esses sujeitos, humanos, tá? E ela deu uma escala onde eles colocavam o quanto tava da hora a vibe que a droga causou. O que ela percebeu? Ela percebeu o inverso. Quanto mais receptor o cara tem, menos legal foi a experiência. Fica saturado. Você não sente precisa, demais. Você não precisa daquilo. Então o cara sente ansiedade, sente agitação, palpitação. Quanto menos receptor o cara tem, mais a droga foi maneira, foi da hora. Porque a droga compensava esse menos. Exato. E lembrando, o seu sistema é plástico. Se você ficar enfiando droga, cigarro, álcool, etc., você pode diminuir esse número de receptores. É isso que ela mostrou. Isso que eu quero... Só para concluir. Tem um outro estudo com macacos, primatas não humanos, que é um estudo muito bacana, cara. Se eu não me engano, é NAD 2005 o estudo. É um review com vários estudos dentro, que é do grupo dela. Normalmente esses pesquisadores, quando fazem vários estudos sobre um tema, no final eles publicam um review contando a historinha de todos os estudos. Quebra-cabeça montado. Ela mostrou uma coisa muito maneira, cara. Ela mostrou que o ambiente, para variar, olha ele aí de novo, é capaz de modular bastante e proteger você contra o uso de substância. Como é que ela fez isso? Ela percebeu, quando você joga macacos dentro de uma jaula ou dentro de um zoológico, que é a jaula grande, né, que tem árvores, pneus, etc., você deixa como se fosse um mini habitat natural dos bichos. Uma representação ali. Porque isso é só um parênteses dentro disso. Vamos lá. Muitos estudos feitos com droga em roedor, eles eram muito equivocados antes. Porque os caras pegavam o quê? Deixavam um roedor sozinho, dias numa gaiola, e aí dava uma droga e viu que o roedor usava a droga. Porra, só tem um humano vai fazer, pô. Bota o cara sozinho, encerrado num quarto por 5 meses e dá um álcool pra ele, dá cocaína, o cara, só o que sobrou, não tem mais nada perto. Aí eles... Não tem novas experiências, né? Os pesquisadores começaram a perceber que se você bota uma fêmea, se você bota uma rodinha de correr, aí ele vai ter outras opções. Bota comida, mais tipos de comida, bota uma água açucarada, ele meio que dilui ele corre, aí usa menos droga. E esse é o jogo legal, cara. E isso vai muitas vezes contra essa ideia do jejum de dopamina do Vale do Silício. Porque esse jejum de dopamina do Vale do Silício, que os caras querem deixar os negros no escuro... É a privação total. Cara, você pode fazer o cara ter uma puta de uma compulsão por droga. Exato. Porque você tá tirando proteções. E olha que legal, esse estudo dos macacos prova isso. Aí vai sair um corte aqui no canal. A Eslen Delanogari diz que jejum de dopamina não funciona. Beleza. Isso aí vai bombar. Isso aí vai bombar. Já está separado. Esse estudo dos macacos... isso é legal até. Faz esse corte aí, cara. É bom pra galera sacar. Vai rolar. Esse estudo dos macacos, o que eles perceberam? Quando você joga macacos nesses mini habitats naturais, então eles não fizeram igual os ratos, deixar o bicho travado lá numa gaiola, é óbvio que ele vai usar droga. Sim. Os caras deixaram o macaco tipo num livre habitat. E os macacos, quando ficam em livre habitat, normalmente eles formam hierarquias. E são hierarquias muito bem estruturadas. Você tem o líder, o 1, alfa, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, 8, 9, 10. Ah, tá. Bem certinho, uma escadinha. Às vezes eles mudam, né? O 10 começa a bater no 9, vira o 9 vai pro 10 e assim por diante. O 6 pode bater no 1, virar o 1 e assim por diante. É bem engraçado. Entendi. O alfa, número 1, ele normalmente tem acesso... Cara, ele é o que come primeiro. Então você pega e joga um monte de fruta, assim. Você vai ver que todos os macacos ficam olhando pra ele. É engraçado. Eles ficam olhando pra ele, assim, ó. Aí ele vai lá, come... sai, aí vai o 2. Vai o 2 e o 3. Come, sai, é assim que funciona entre os primatas, principalmente chimpanzés. Quando você oferece a possibilidade desse grupo de animais, do 1 ao 10,
se auto-administrar cocaína, é bem engraçado esses estudos, cara. É muito interessante. O animal 1 é o que menos tem interesse na droga, cara. Eu imaginei. Ele não tem interesse, ele usa bem pouquinho. O 10 se afunda, bicho. Quando É o você que vai sobra, ver, velho. sim, ele apanha, dorme na chuva, ninguém tá nem come por último, às vezes nem tem comida direito, sobrou só a droga. Agora faz uma migração disso para questões sociais dos humanos. Se você tem um ambiente onde você é preterido, onde não sobra nada pra você, você não se sente incapaz, muitas vezes você recorre a isso. Exato. É meio que sobra para você. É o que sobra. É o que sobra. Aí olha que legal. Quando os pesquisadores foram olhar os sistemas dopaminérgicos desses macacos, eles perceberam que a atividade do sistema dopaminérgico do macaco alfa, quando estava engaiolado sozinho, era muito reduzida. Mas quando você botava ele no âmbito social, ativava. Significa que ele já tinha dopamina suficiente, porque ele está ali no social e tal. Agora, se você deixa ele sozinho, ele se afunda em droga. O sistema tá inativo, o sistema desliga. Peraí, mas por que ele desliga? Porque a recompensa dele é estar no sistema, no ambiente sociável. É onde ele recebe recompensa, é onde ele é onde eles gostam dele, é onde ele recebe recompensas. Mas é onde uma as dúvida pessoas cuidam dele. uma dúvida para eu entender. No ambiente social, ele gosta de ser e manter a sua liderança como Sim. alfa. Sim. Então é como se fosse assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Muitas vezes a pessoa recorre à droga porque não tem mais nada, Isso. não é pra fazer, não é porque o Isso. cara é vagabundo, não Isso. sobrou mais nada. Isso. Agora, quando o macaco, o alfa, ele tá numa situação social onde ele tem que ser o alfa e manter o alfa, e ele tem que se preocupar, beleza, chegou a fruta boa, ela primeiro é minha, se o macaco, o segundo avançar, eu dou um tapa nele, primeiro é minha fruta. Então ele tá tão ocupado com esse jogo social que ele procura manter a melhor alimentação, ele não tem por que recorrer à droga. E aí, quando você tem uma situação onde ele tá sozinho, ele não tem que fazer interação, ele pode parar, descansar, relaxar. Pô, mas que negócio é esse aqui que só o macaco ruim pega? Deixa eu... Não sei Será se que é mais ou menos não isso? Não sei se é nem isso, cara. É que ele não tem o reforço dos outros lugares. Ele não tem. E aí não ele tem. para... É igual você ir pra academia, né? É o Quando que você vai aconteceu- com a academia com É o que amigos... aconteceu na pandemia com muita gente, cara. Depressão, As pessoas começaram a beber pra caralho na pandemia, por quê? Porque, pô, não tinha o negócio na universidade, eu não falava com o pessoal no corredor, eu não ia pro barzinho. Aquele jogo social, o cara mais bonitinho do bar, a mina mais querida do rolê, não tinha aquele reforço, os caras dando em cima, o cara conquistando, não sei o quê. Sumiu, evaporou. Aí a pessoa foi o quê? Foi pra comida, foi pra álcool, não sei Pro o que quê. tinha. Tédio, Então, sumiu. uma Você co- precisa desses... Por isso que essas ideias de jejum de dopamina do Vale do Silício não tem absolutamente sentido algum. Zero sentido. Na verdade, você pode deprimir a pessoa se você fizer isso. Porque o que protege você contra vícios é você ter atividades... Opções. Exato. Pega um rato, velho, e joga num ambiente só com maravilha, sozinho, e bota nicotina, qualquer substância, álcool, ele vai beber. Porque tá estressado, tá sozinho. Bota uma rodinha de correr. Já dilui. Bota uma rodinha de correr e uma fêmea. Dilui mais. Porque aquilo ali se torna menos interessante. É basicamente o que a gente faz com o paciente na clínica. O cara vem fumante, alcoolista, usuário de droga. Claro que tem momentos que você tem que internar e controlar o ambiente de forma agressiva. porque o cara já tá plasticamente ali, Exato, o cérebro já exato. tá preparado. Mas pra você aquilo. tem que diluir, cara. Você tem que abrir o leque de De opções. repertório comportamental. Então essa dopamina, você tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Qual que é o problema quando você usa substância artificial? Você joga o sistema muito para cima. Então, às vezes, a rodinha de correr pro rato já não é mais interessante. Porque aquele lá, ele já tua circuitaria de forma que ele quer muito aquele lá de cima só. Então, um cara que usa droga, por exemplo, se você muitas vezes não interna ele ou alguma coisa assim, muito difícil que uma caminhada seja reforçadora para ele, uma leitura seja reforçadora para ele, difícil que um jantar em família, uma academia seja reforçadora para ele, porque ele mudou o sistema de recompensa. Ao longo do tempo, ele entendeu que a droga ali era o que dava prazer pra ele, e aí o diminuiu cérebro já receptor, exato. saturou o receptor, digamos assim. E olha que interessante, cara. Quer dizer, que trágico isso, né? Mas interessante do ponto de vista de pedagogia. Esse mesmo estudo que eu falei, acho que é NAD 2005. Esse estudo, eu tenho um post lá no Instagram sobre esse estudo. Eles pegaram um macaco, que um desses subordinados... Perdão, eles pegaram um macaco dominante, se eu não me engano. Aí tem comitê de ética e tudo, né? Não preciso falar, mas o macaco se viciou em cocaína,
fizeram artificialmente o bicho se viciar. E eu não lembro se era um dominante ou um dominado que se viciou. Ou seja, o animal usou muita droga. Ele saturou o sistema dele, dá pra ver na imagem, o sistema desligadinho lá, pouco receptor, pouca atividade. E eles deixaram o bicho em abstinência por, se eu não me engano, 200 e poucos dias, quase um ano, pra ver se voltava esse sistema pra cima. Então os receptores internalizaram e eles queriam ver se os receptores voltavam na abstinência. Os receptores não voltavam. Talvez tenha acontecido um dano permanente. Ou seja, se você estiver numa situação de vício, seja ele qual for, por muito tempo, isso pode causar um dano permanente? Pode causar um dano permanente. Fica como se fosse uma cicatriz no seu cérebro. Que não é exatamente o tecido normal. Tá curado ali, mas não Dependência é 100%. química, eu não sei se o pessoal já pensou nisso, mas é uma doença crônica. Tem que pisar em ovos o resto da vida com a substância. Se você já foi viciado em cigarro, se você Cara, consegue parar, tu não pode meter outro na boca. Cara, tem que tomar muito cuidado. Velho. Principalmente quando você vai usar essa substância como uma substância compensadora. Então você tá mal, você busca substância. E aí, bicho, pode dar o dobro de efeito reforçador. Você tá mal, buscou substância, além de você ter ficado bem, ainda tirou você daquele estado mal. Então, pessoas que tiveram problema com álcool, pessoas que tiveram problema com cigarro, pessoas que tiveram problema com cocaína, é o resto da vida pisando em ovos, inclusive em laboratório, aí em roedor, né? Um roedor vive em média, se eu não me engano, 4 anos. Um camundongo. 4 anos. É o animal com 4 anos. Já tá idoso. É como se fosse um bicho com 85, 80. Quando você for ver. Ou é 2 anos, cara? Quantos ratos seja 4? Eu acho que são 3. Eu acho que são 3 a 4, porque eu tive um hamster que morreu com. Então ele viveu por aí, que com 3 anos e meio. É que o hamster já é diferente do camundongo, que é diferente do rato. Mas é o roedor. Talvez tenha uma expectativa semelhante. 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. Tem experimentos bem legais que os caras viciam. Quer dizer, falo bem legais, os caras vão achar, porra, esse cara é um assassino de camundongo. É bem interessante, é bem interessante. É pedagógico. Pedagógico, pô. Eles viciam o camundongo em cocaína e eles deixam o bicho 1 ano sem contato com a droga. E eles olham lá o sistema nervoso do animal e vê que existiu uma neuroplasticidade no núcleo accumbente do região de recompensa. 1 ano depois, eles oferecem a droga pro bicho, o bicho vai louco, velho. Aquela abstinência. Parece que ligou uma chavezinha. E a gente vê muito isso em humanos, né? O cara tá em abstinência, o cara tá em remissão dos sintomas 20 anos, cara. Terminou com a esposa, se afunda. Volta da onde tava, cara. Desperte sua consciência interior durante esse vídeo e perceba que cada desafio é uma oportunidade disfarçada, uma lição valiosa, cheia de experiências. E na verdade eu queria voltar numa outra parada que acabou ficando pra trás, que a gente foi indo, que eu queria entender um pouco mais sobre aquele lance da rede de modo padrão. Rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão tem a ver com o lance da gente entrar no automático. Não necessariamente, porque, por exemplo, olha só, eu tô falando agora, tô falando praticamente no automático, certo? Por que eu tô falando no automático? Porque eu não preciso pensar nas palavras, em como que eu tenho que mexer a língua. É um padrão de comportamento que está no automático. Quando a gente fala de rede de funcionamento padrão, de DMN, você está falando de uma hora que você não está fazendo nada. Tá. Certo? Tá, é outra história, outra parada. Isso, você não está fazendo, você está ali viajando, né? Se eu tô aqui fazendo nada e toco o meu telefone, imediatamente sair da rede de modo padrão, certo? Então, o que acontece na rede de modo padrão é que às vezes pode ser que um comportamento automatizado te induza a ela. Vou te dar um exemplo. Você está lendo, você pegou um livro para ler, você leu, está lendo ali, quando chega na segunda palavra você já está viajando. Só que a leitura ela fica no automático. Você chega no final, não lembra de porra nenhuma do que você leu, certo? Você ficou viajando. Não prestou atenção no que você estava. Então, o automatismo é uma coisa, eu chamo de formação de esquema, certo? A rede de modo padrão, ela existe de uma forma geral. Ela não tem uma relação direta com as condições patológicas, mas ela está aumentada nessas condições patológicas. Então, ela existe, é uma coisa que você imagina um caçador-coletor, né? Caçador-coletor, uma parte do dia dele não vai ter nada para fazer, ele vai ficar ali, ó,
parado, sentado, economizando energia, talvez riscando a areia do chão. Então, essa rede, de certa forma, é uma rede que mantém uma atividade basal do cérebro, porque o cérebro precisa estar ativo, os neurônios precisam estar ativos, certo? Para funcionarem direito. Só que ela desvincula com o ambiente externo, né? E mantém, é como se você tivesse, não sei se a metáfora vai ser boa, mas é como se o cérebro estivesse no ponto morto. Certo? É mais ou menos isso. É mais ou Tá, menos. Ele tá. não tá com um objetivo que direciona o comportamento. E assim, existem, por exemplo, ó, quando você falou do lance do fazer as coisas no automático e tal, que a gente meio que não tá, eu não tô ali, eu tô meio que, tá no automático, rapaz, porque assim, foi assim que eu me senti, dirigindo daqui até em casa, quando eu, caralho, tô em casa, que doideira. Eu escuto uns caras falar sobre um tal de mindfulness, sabe que porra é essa? Sim. Então, essa prática, eu não sei nem se é uma prática, se chama assim. É uma prática. O mindfulness, ele tá. A ideia dele é brigar com o nosso modo automático. Isso. Exato, cara. Exatamente. Por isso que é tão eficaz para depressão e para insônia. Porque o mindfulness... Por isso que naquela hora eu tava com isso na cabeça, por isso que eu te perguntei se o automático é ruim. Legal, bom demais. Mas O Igor tá sacando a construção do cérebro aqui. Mas no mindfulness você não tá no modo padrão. Não tá. Não, Não no mindfulness tá. não. Não, Você sai não dele. pra caralho. Você inclusive, sai né? dele. Você é guiado, a sua atenção é guiada para alguns lugares. Aham. Só para quem não sabe o que é, mindfulness é uma meditação guiada. Então tem uma, por exemplo, que eu inclusive faço mindfulness. Eu ensino, eu tenho uma comunidade com alunos que eu ensino neurociência e comportamento. Eu tenho uma aula lá que eu ensinei a fazer mindfulness porque, cara, me ajuda demais quando eu tô um pouco ansioso e não consigo dormir. E você bota um fone de ouvido e tem uma pessoa guiando a sua atenção. Então, por exemplo, a nossa atenção, Igor, ela é negociável. Eu posso falar assim pra você, cara, joga a sua atenção agora pra planta do seu pé tocando o chão. Você não tava prestando atenção nisso antes. Essa informação nem existia Não pra existia você. pra você. A sua camisa tocando o seu corpo. Agora você percebeu ela, mas antes você não estava percebendo porque o seu tálamo, uma região do cérebro, estava inibindo que essa informação chegasse no córtex sensorial. Agora que eu avisei, o seu córtex pré-frontal desbloqueou o tálamo e permitiu que essa informação subisse. Aham. Quando você vai fazer mindfulness, alguém está guiando o seu processo atencional. E cara, isso é muito bom para reduzir a ansiedade, velho. Porque quando Dá pra você ficar num estado mindfulness ao longo do dia? Ou isso precisa de um momento separado? Meditadores experientes conseguem fazer mindfulness em horas que não estão programadas para ser, por exemplo, um meditador experiente consegue fazer mindfulness lavando a louça. O cara começa a prestar atenção na textura do prato, da temperatura da água. A ideia do mindfulness é que você esteja aqui e agora. Você não esteja nem no passado nem no futuro. Você presta atenção na água, pô, olha a textura do prato, o peso do prato, a espuma, a temperatura. E cara, quando você tá aqui e agora, você não tá ansioso. A meditação que eu faço para dormir, ela é um rastreio do corpo. Então tem horas que a pessoa me manda ali no ouvido, que eu fico ouvindo, ou deixo o celular lá tocando, ela manda eu prestar atenção no meu tornozelo. Preste atenção dentro do seu tornozelo, imagina o ligamento. Cara, quando você tá prestando atenção no seu tornozelo, você não fica ansioso prestando atenção no seu tornozelo, tá ligado? Antes do mindfulness se tornar uma coisa bem conhecida, né? Que é cool, é legal. Isso, Mas no começo da década de 2000, eu criei uma técnica que era para trabalhar com ansiedade e TDAH, com respiração, que era tipo uma meditação também, na mesma proposta do mindfulness, só que na guiada. O cara faz respiração profunda, ele conta os ciclos de respiração, ele vai contando cada ciclo, inspiração, expiração, até 30, e depois ele conta regressivamente, faz a contagem regressiva. Só que tem um detalhezinho, que é para trabalhar a questão da atenção. Toda vez que ele perder a conta, ele tem que contar para o último número que ele lembra ter contado. Então geralmente acontece a mesma coisa que quando você está lendo. Daqui a pouco você vê, já está viajando, já perdeu, já não sabe mais onde é. Você tem que voltar para o número atrás. Cara, eu vou te falar, tem uma resposta muito boa para os pacientes fazendo isso. Tanto para ansiedade quanto para TDAH, cara. Interessante. Que assim, eu queria falar sobre isso porque é meio moda um pouquinho, assim, é legal, é bonito o cara que faz, que é o mindfulness, tá ligado? E eu já vi uns caras falando assim, não, isso daí mudou minha vida e o caralho, não sei o quê. E pior que tem muita eficácia científica.
Tem muito dado científico mostrando que ajuda pra caramba. Aumenta a maneiro. atividade do córtex pré-frontal. Você pega um grupo e submete ao mindfulness e um grupo não. O grupo do mindfulness tem uma resposta de pré-frontal aumentada em média durante o dia. Melhora a capacidade atencional. Porque a nossa atenção é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela, melhor ela tende a ficar. E pô, e não é como a gente tem o nosso pré-frontal, aquele que você falou que vocês falaram que gasta energia pra caralho, não sei o que, diferente do modo automático, não sei o que. Gastar energia pra caralho em 2022 não é exatamente um problema pra muitas pessoas, né? Então, foda-se. Ele estar bastante ativo, no fim das contas, é bom. É bom. É bom. Né? O córtex pré-frontal bastante ativo É o que permite a gente ser civilizado, cara. é o que a gente tenta fazer na terapia. Tem um caso no neurociência famoso chamado Phineas Gage, que era um operário Da ferrovia. que ele foi explodir com dinamite lá em 1800 e pouco. Um cara que entrou um caô na cabeça dele. Ele passou Ferro. por aqui, Isso. passou pelo olho e saiu por aqui. Arrebentou o pré-frontal dele. Na O verdade, cara ficou vivo, foi pro hospital de carroça lúcido. Isso mostra que se essa lesão é no tronco cerebral, ele morre na hora. Porque ali estão os centros de respiração, batimento cardíaco, Tá. etc. O pré-frontal ele não é importante pra gente viver. Eu posso arrancar o seu pré-frontal e você fica vivo. Só que você fica com muita pouca capacidade de viver em sociedade. Então esse cara aí, por exemplo, ele começou a ter comportamentos impulsivos, ficou agressivo, agarrava as pessoas na rua. É tipo uma pessoa mega bêbada, sempre. Mais ou menos isso. Tá. Você perde a funcionalidade de uma região que é importante que outros animais não têm tão desenvolvida. Tipo um cachorro, um gato. Aham. Vira um E- bicho mesmo, né? Você vira um pouco mais animalesco, Isso, mais é. instintivo. Preciso fazer xixi, eu vou mijar ali no canto do estúdio. Tá. Tá ligado? Não penso. Porque tipo, não é. Ou se Você tiver muito até bêbado. pensa. Às vezes você até pensa. Por exemplo, ele fala, você pode ir ali fazer xixi no canto. O cara vai ali fazer xixi. Ô, cara, você não sabe que é errado aí fazer xixi no canto? Sei. É. E mija, igual. Porque ele não consegue inibir o comportamento. Tem uns estudos, cara. Tem uns estudos massa que os caras fazem. Eles colocam uns eletrodos na testa das pessoas e fazem o que a gente chama de estimulação transcraniana de baixa intensidade. Já ouvi falar nisso. Eles diminuem a atividade do seu córtex pré-frontal por fora da sua cabeça. Ele E aí bota o manda um pulso eletromagnético Desliga. de baixa frequência que desliga. É. E aí bota o cara a jogar poker. O cara começa a ficar muito impulsivo, cara. Aposta errado, dá win uma hora que não era pra dar. Aí você pergunta pro cara, por que você fez isso, velho? Ele falou, fiz porque eu achei que eu ia ganhar. Mas eu sei que eu não deveria ter feito. Ele sabe que tá errado, mas faz. O Igor, e sabe o que é interessante disso? Sabe por que o cara fica tão impulsivo e tão irracional? Porque ele perde em parte as conexões dele com os centros da emoção, certo? Perde o contato com as emoções. Então ele não recebe as informações emocionais e isso impede ele de tomar decisões racionais. Porque a gente, parece do jeito que a gente está falando, que emoção e razão se opõem aqui. Não, de maneira nenhuma. Elas são uma construção... elas são construções comportamentais para você atingir um determinado objetivo. O que acontece é que o córtex pré-frontal ele melhora a nossa performance em relação a isso, reduzindo o custo e aumentando o benefício, certo? Então é que nem eu costumo usar de exemplo uma discussão, né? Discussão qualquer, com a esposa, com amigos, você começa conversando, explicando teu ponto de vista e tal. Conforme você não vai conseguindo convencer a outra pessoa, você vai se tornando mais impulsivo, vai falando coisas de baixo calão em algum momento. Vai ficando puto. Vai ficando puto, vai aumentando o tônus da amígdala. O tônus da amígdala reduz a atividade do córtex pré-frontal, você fica mais impulsivo, daqui a pouco você, porra, Igor, vai tomar no cu, velho. Não sei o que, daqui a pouco a gente tá rolando aqui em cima. Certo? Mas os dois, a gente começa naquela relação custo-benefício positivo. Ô, Igor, olha só, veja bem, tem isso, tem aquilo. À medida em que isso não vai funcionando, eu vou aumentando o tônus emocional, aí eu vou me tornando mais impulsivo, até que em algum momento eu esteja com o tônus emocional tão alto e tão impulsivo que eu estou falando coisas que eu não quero e estou prejudicando inclusive o objetivo que eu quero atingir. Escute a melodia suave da sua intuição, sussurrando verdades profundas sobre a sua essência. Deixe que essas revelações se tornem a base sólida do seu entendimento interno. Tem que pensar assim, o nosso comportamento ele é determinado por... Nosso comportamento ele é determinado sempre pelo ambiente. Sempre.
Vou tentar explicar. O que determina o nosso comportamento são as consequências dos nossos comportamentos. Pensa assim, existem 3 níveis de seleção de comportamento. Existe um nível de seleção de comportamento. E eu vou voltar depois na sua pergunta sobre como que eu fui para mestrado, doutorado, etc. Eu não esqueço. Pode deixar. Eu tô só abrindo um parênteses aqui. Existem 3 níveis de seleção de comportamento. E isso todo mundo da psicologia tem que saber, cara. Tem que saber, mesmo que não estude isso, que nunca tenha ouvido isso. Isso daqui tá tudo numa aula... Eu posso fazer merchan aqui dos meus negócios? Pode. Tá tudo numa aula do RD, do Reservatório de Dopamina, que é um plano de assinatura que eu tenho, onde eu ensino. A aula, eu não lembro o número da aula, mas é uma aula sobre livre-arbítrio. Tá tudo lá, esse conteúdo que eu vou falar aqui, mais especificado, mais bonitinho, mais organizado, no raciocínio. E eu dei essa aula no quadro lá, tudo bonitinho. Existem 3 níveis de seleção de comportamento. Olha que louco isso aqui, cara. Um nível é um nível que a gente chama de filogenético, um nível é um nível que a gente chama de ontogenético, e o terceiro nível, que é mais exclusivo e alguns teóricos falam que é só dos humanos, é o nível cultural. Vou explicar. Eu tenho tempo, né? Eu posso explicar aqui tá os aqui, tá negócios. livre. Tá. Vambora. É parênteses dentro de parênteses. Tá, é igual fechou. Inception, você Então, vai mergulhando. ótimo. Vamos lá. O nível filogenético, ele diz respeito às nossas heranças morfológicas, fisiológicas e genéticas da nossa evolução. O que precisa existir necessariamente? Isso daqui quem entende, cara, vai entender de comportamento para sempre. Isso aqui é entender de comportamento. Isto é comportamento. Só que você tem que saber as 3 camadas. A segunda camada é a que eu sempre estudei mais. Mas hoje eu estou estudando as outras 2 também para entender o comportamento como um todo. É por isso que quando eu digo no Instagram em alguns lugares que as pessoas não sabem de comportamento, elas não sabem de comportamento. Muitos neurocientistas e etc. sabem de neurociências, mas não de comportamento. Comportamento é outra coisa. Elas sabem de um nível de seleção de comportamento. Os outros 2 elas não conhecem. O que precisa existir para uma determinada espécie perpetuar um traço fisiológico? Ou um determinado traço anatômico? Você precisa de uma variação genética daquele traço. Então vamos imaginar o exemplo que o Darwin, o mais famoso exemplo do Darwin, os bicos de passarinhos, bicos de pássaros. Imagina que você vive numa determinada ilha, você é um pássaro numa determinada ilha, e nessa determinada ilha existe você com um bico mais longo e comprido, e os seus amigos têm os bicos mais chatos, mais grossos, mais finos, e enfim, você tem várias gradações, variações de bicos de aves. Em um determinado momento, nessa população, o que determina qual bico que vai continuar existindo e não? O ambiente. Se num determinado momento houver uma seca de chuvas, o solo ficar mais duro e ficar mais difícil de pegar sementes nesse solo, muito provavelmente os pássaros que irão sobreviver são aqueles que têm o bico mais duro e que conseguem bicar e cavar e quebrar o solo para pegar sementinha. Aqueles bicos mais sensíveis e finos que talvez num ambiente úmido conseguia cravar mais fundo e pegar semente lá embaixo, ao passo que o outro não conseguia, tendem a morrer. Então, se você faz qualquer mudança ambiental, isso muda a função de um determinado bico de uma ave, fazendo com que esse bico tenha o que a gente chama de interação diferencial com o ambiente, e aquele que conseguir gerar aptidão vai ser reproduzido, vai conseguir sobreviver, perpetuar a espécie por acasalamento e mandar aquele bico para frente. Depois de um determinado tempo, em seca, você vai começar a perceber que desapareceram os bicos dos pássaros que são finos e longos, porque eles não têm função naquele ambiente. Mudou o ambiente, mudou a função. Sempre. Agora que vem a parte explode cabeça. Isso a gente está falando para características morfológicas, anatômicas de uma espécie. E comportamento da espécie? O comportamento de uma espécie, no caso o nosso comportamento no dia a dia, dentro da nossa vida, respeita a mesma lógica. Exato. Você precisa ter uma variação comportamental, vários tipos de comportamento. Então, digamos que você é um cara que começou a namorar. Aí você vai conhecer o seu sogro.
Você tem um grupo de amigos, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Você tem um grupo de amigos que no behaviorismo se chama de comunidade verbal. Você tem um grupo de pessoas que conversam com você e reforçam o seu comportamento. Falam, isso aí é legal, isso aí não é legal, isso aí é legal, isso aí não é legal. E dentro dessa comunidade você faz piadas homofóbicas. E eles curtem piada homofóbica. Você é muito foda, essa aí foi genial. Eles estão reforçando o seu comportamento para continuar fazendo piadas homofóbicas. Esse comportamento tem uma função dentro desse grupo que você está. Você é benquisto, você é valorado, você é importante, as pessoas esperam por você, as pessoas esperam para você contar piadas de humor negro dentro desse ambiente. Você foi conhecer o seu sogro um dia. E você não sabe, mas o amigo dele é gay. E ele não curte essas piadas. E você vai manifestar o mesmo comportamento, a fazer a piada, num ambiente diferente. Mudou a função. Lá você vai ser repreendido, não vão gostar disso, você vai se sentir mal, etc, etc. Então você tem assim como existem vários bicos de pássaros, existem vários tipos de comportamento que você emite durante a sua vida, mas a interação com o ambiente vai selecionar alguns desses comportamentos, tal qual a seleção seleciona os bicos das aves, e os outros ele vai excluir. E você vai parar de manifestar aquele comportamento. E esses comportamentos selecionados serão passados para frente, não para outra geração. Importante, no nível ontogenético, o segundo nível de seleção de comportamento, você não passa para outra geração. Você passa para o seu eu futuro, via neuroplasticidade. Então, aquele pequeno trauma que você teve de contar uma piada homofóbica para o seu sogro vai modular, ou seja, a consequência do seu comportamento, que você contou a piada, você foi esculachado por ele, o cara te deu uma lição de moral, isso é feio, e cara, aquilo você não fez tem sentido vergonha. pra você. E você falou, putz, cara, eu nunca pensei nisso. A consequência de você contar a piada modulará via neuroplasticidade, já que aquilo ficou armazenado em um engrama, o seu comportamento futuro. Então, na próxima vez, talvez você pense 2 vezes antes de contar a piada. E Wesley, nesse contexto, como que vem a teimosia da pessoa em mudar o seu eu futuro? Porque uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho que faz sentido é, você foi repreendido, mas aquilo fez sentido pra você. O cara te deu um carão, falou, caraca, isso é homofobia, você tá contribuindo para um mundo pior, não? Aí ele, caraca, tem razão, o meu eu futuro, não vou fazer mais esse tipo de piada. E quando você tem um contexto onde a pessoa ela é teimosa, fala assim, não, isso não faz sentido pra mim e eu não mudo. Provavelmente o ambiente onde você estava antes reforçou mais aquilo do que o outro lado puniu em você. O sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é um órgão de cálculo. Tal qual pensa assim, qual que é a probabilidade de um bico de uma ave sobreviver num determinado ambiente? Depende de como aquele ambiente está estruturado para gerar ou não aptidão para aquele tipo de bico daquela ave. Qual que é a probabilidade de um comportamento continuar em você? Depende o quanto de aptidão aquele comportamento dá. Às vezes o cara é seu sogro, mas a sua namorada você não gosta muito dela. Os seus amigos, um deles é seu chefe. Então você começa a atribuir valores. Você fala, não, eu ganho mais fazendo lá do que respeitando aqui. É um grande cálculo. Nosso sistema nervoso faz um grande cálculo se vai ou não realizar um comportamento depois baseado em todo o nosso histórico passado. Olha que interessante. Conforme você tem uma variabilidade de comportamentos, e cara, isso pode ser externalizado e pode ser extrapolado até uma criança aprender a caminhar. Pensa assim, a criança deu um passo, ela emitiu um comportamento. Se o pé ficou firme no chão, o cérebro dela percebeu a consequência de dar o passo daquele jeito, e o fato de ter ficado firme no chão provavelmente reforçará a criança a dar o outro passo daquela mesma forma. Se a criança entrou com o pé um pouquinho mais dobrado, provavelmente vai sentir um pouco de dor, vai desequilibrar e cair, e o comportamento foi punido. Então ela não vai fazer mais aquele comportamento. Então eu sei que é muito louco isso, cara, mas você tem um espectro gigantesco de comportamento, e o ambiente que você tá vai pincelar 1 ou 2, jogar o resto fora, e aqueles 1 ou 2 vão ser perpetuados para frente via neuroplasticidade. Aí tem um terceiro nível de seleção de comportamento, que é o nível cultural. Dependendo do lugar que você nasce,
a própria cultura, desde cedo, fará você achar ruim fazer piadas homofóbicas. Então você tem um nível de seleção maior agindo em cima de você. Talvez você nem chegue a cogitar que uma piada homofóbica seja Exato. nem uma piada. Exato. Assim como pessoas no Mato Grosso do Sul comem carne de vaca todos os finais de semana, na Índia a vaca é sagrada. É. O que modulou isso? A cultura. Ponto final. Então, o nosso comportamento, ele é determinado por toda a nossa história evolutiva anterior, que nos deu determinadas aptidões, a nossa história experiencial do nosso passado distante e recente, e a cultura onde a gente está sobrevivendo hoje, que é como se fosse um guarda-chuva em cima de tudo isso. Você, sei lá o que é um eu dentro de você, o que as pessoas chamam de self, alguma coisa assim, se tem um espaço muito pequenininho de controle, cara. Quem controla são as variáveis externas. Por que eu tô vindo aqui nesse podcast? Porque eu fui em outros podcasts, bombou, minha clínica encheu, as pessoas gostam de mim, as pessoas me elogiam, falaram que ajudam. Por que você me chamou aqui? Porque os meus podcasts bombaram, você sabe que o seu provavelmente vai dar um gás. A sua mente é como um solo fértil, onde plantamos as sementes do conhecimento. Com paciência, regue essas sementes com a atenção plena, observando a sua mente florescer de forma exuberante. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que você começou a falar da nicotina, eu fui para outro caminho. Eu uso nicotina. É muito ruim? Cara, a nicotina, assim, embora ela não... Muita gente tem uma dificuldade de entender o porquê que a nicotina causa dependência. Fala aí bastante para eu poder usar nicotina aqui fora da câmera. Ó, muita gente não entende... Vou tentar fazer um raciocínio mais longo aqui para te ajudar. Muita gente não entende, quando você vai dar aula de neurociência dos vícios, muita gente não entende por que nicotina causa dependência, se ela não atua aumentando dopamina diretamente. E as pessoas acham que ela não... E dopamina é o principal neurotransmissor da dependência. Ligada à adesão à substância. O que a nicotina faz? A nicotina se liga a receptores nicotínicos em neurônios produtores e liberadores de acetilcolina. Tá. Primeiro, esses neurônios produtores de acetilcolina, muitas vezes eles são interneurônios ou neurônios que se conectam a neurônios liberadores de dopamina. Então você liga essa garrafa está conectada com esse microfone, então a garrafa é acetilcolina, isso daqui é dopamina. A nicotina se liga aqui e ativa esse aqui, liberando dopamina aqui. Então indiretamente ela aumenta a dopamina, que gera esse estímulo de vício. Agora tem um outro lado, e vai ser um pouco polêmico que eu vou falar aqui, e não façam isso, tá? Mas a nicotina aumenta foco, cara. A nicotina ela pode aumentar um pouquinho a sua ansiedade, e vários prêmios Nobel, etc., mascavam goma de nicotina para estudar. Porque ele, de fato, por você ativar o sistema colinérgico, ele é um dos principais sistemas envolvidos com aprendizado e foco. Eu tô maluco quando eu acredito, quando eu imagino que a nicotina ela me ajuda a baixar a bola também da pressão. Pensa assim, ó, pode ajudar, mas em alguns casos aumenta. O cérebro é tudo assim, depende muito, tá? Mas de fato a nicotina ela pode aumentar um pouco o seu foco, aumentar um pouquinho a sua capacidade de aprendizado em alguns casos. Tanto é que a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, um dos principais grupos de neurônio que vão pro pau inicialmente no Alzheimer é os neurônios colinérgicos. Só que, claro, velho, óbvio, quando você vai ver a relação custo-benefício, no momento que você sai da transição de aumento de foco usando nicotina, e ninguém tá falando de fumar cigarro, nicotina é uma coisa, cigarro é outra. Usando nicotina, igual quando o cara fala de CBD, a galera acha que é fumar um baseado. O CBD tem outras formas de várias intervenção, outras, né? Até porque quando você fuma um baseado, você compra do Carlão, o seu amigo da esquina, você não sabe quanto que tem de CBD ali. Você nem sabe o que é aquilo. Nem THC. E nem THC. E nem carvão, nem cocô de rato. Xixi de vaca, então você não tem noção, tá ligado? Outras substâncias. Quando você passa do momento de uso que seria um efeito potencializador de foco, e é rápida essa transição, principalmente se você tem uma alta propensão a desenvolver vício e condicionamento de vício, o custo-benefício não vale a pena. Então, em outras palavras, para reformular o que eu falei aqui, não vale a pena, velho. Para 99% das pessoas, você talvez tenha lido na internet em algum momento que a nicotina aumenta foco, de fato aumenta. Mas para 99% das pessoas não vale a pena utilizar, porque provavelmente você vai criar uma dependência dela.
E sabe o que é louco? Mas pode fazer mal pro cérebro? O que eu quero dizer assim, ó. Você tá falando dos caras que mascam. Eu entendo que fumar algo vai destruindo parte do teu corpo. Mascar um chiclete talvez seja menos danoso. Pro corpo talvez, né, cara? Se você Eu quero saber especificamente o seguinte, eu tô fudendo o meu cérebro. Quando você fuma, É. cara, pensa no seguinte, o teu cérebro precisa o quê pra funcionar? Sei lá, pô, tu que é o neurocientista. O que você acha que ele precisa pra funcionar? A energia Perfeito. E da onde é que ele tira a energia? dos alimentos. Dos alimentos e do oxigênio, certo? Aham. Então imagina o seguinte, quando você fuma, você está reduzindo a capacidade do teu pulmão de fornecer oxigênio Pro para o seu teu sangue. organismo. É verdade, mas e se eu mascar? Aí você vai... Reduzir o dano. É- uma eu redução reduzo de o dano. danos, É uma redução de danos. Tá. É uma redução de danos. Mas olha que louco, cara. A mesma, Então agora eu vou só mascar. a mesma dopamina que aumenta via nicotina, claro que... Foda-se largar, né? Não, mas tudo bem. É que nem o Elisen fala. Pelo menos agora você sabe a regra do jogo. É, velho. Agora Você você já se tá fudendo sabendo quais são as regras do jogo. Ó, e outra parada, meu, só pra deixar claro pra galera. A mesma nicotina que aumenta a sua dopamina pra te deixar nesse estado de high, né, desse estado de bem-estar, se você conseguir fazer um mecanismo de treinamento, etc., você consegue isso com exercício físico. Ou você acha que o Cariani e o Muzi não tem uma vibe quando dão um treinão de perna lá no Não, CT? com certeza. Os cara, esse comportamento deles é perpetuado porque eles Por aprenderam... que eu não consigo replicar isso? Porque você fica no seu computador 2 da manhã Hábito. tomando Zolpidem e jogando Dota, Hábito. porra. Ah, Como é que você Vitor, vai conseguir treinar, caralho? Você moldou Porra! o teu cérebro pra isso. Como é que você vai acordar e vai lá treinar? Pô, cara, olha, imagina- Por imagina- que vocês moram tão longe? Eu queria que vocês morassem aqui pra gente conversar toda hora, porra. Velho, imagina o seguinte, o teu cérebro é uma argila. Você moldou um cinzeiro, quer usar ele como prato agora. Não cabe. Pode até ser parecido, mas não cabe. Comida vai cair, vai ficar com gosto de fumaça. Então, você teve a tua vida inteira modelando o cinzeiro, agora você quer o prato. Não dá, negão. Cara, pensa assim, ó. Pensa assim, velho. Saca só o raciocínio. Lembra daquelas porcaria daqueles receptor que internalizavam na célula quando você usava muita substância? Você tá tornando o seu cérebro muito exigente, cara. Então agora, para você sentir um high, você precisa daquele nível de substância no seu cérebro. Quando você faz um treinamento físico, é isso que aumenta, cara. Você tá botando uma parada artificial ali dentro e tá mostrando pro seu cérebro isso aqui. Só que quando você faz um comportamento natural, tipo treinar, porra, fazer uma boa alimentação, caminhar com o cachorro, aumenta isso aqui de dopamina. Então quando você tá aqui em cima, normalmente, isso daqui nem é sentido por você. É muito pequenininho. Vou. O mesmo esquema da pornografia. O cara assiste uma pornografia com 5 minas gostosas lá com o cara, olha pro lado, tá a namorada. Ele bota o cérebro dele aqui e a realidade é isso aqui. Começa a ficar desinteressante. Ô Igor, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você tá entediado, você fuma mais ou menos? Ó, dificilmente eu tô entediado, mas eu diria que mais. Quando tá estressado. Quando eu tô... É que eu tô sempre estressado. É que essas perguntas são Eu foda. lembrei do Hulk agora, dos Vingadores. Não, que nem os caras falam pra mim. Os caras falam, tá cansado? Eu tô sempre cansado. Óbvio, você não dorme, velho. Cara, você fica você tá- tomando Zolpidem pra jogar videogame, porra. Não, eu Como não é que faço você isso vai há tá mó tempão, cansado, porra. caraca? Aí essa pira aí foi em 2017, sei lá, entendeu? Assim, e foi um curto período. Foi um amigo meu, era um amigo meu. Não, fui eu. Só que eu fui no médico, assim, puto, que eu não conseguia dormir, e, pô, toma o Zolpidem e tal. Só que o problema é que eu descobri que o Zolpidem, depois que eu ficava acordado, era maneiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O médico não falou que você tinha que se expor à luz, Ele não falou de que higiene você do tinha sono. que fazer atividade física, ele não falou que você tinha que comer tanto antes, ele só te deu o Zolpidem e mandou pra casa. Ele disse, fuma 2 cigarros, joga videogame, toma Zolpidem que vai ficar tudo legal. Foi isso Cara, que ele falou? Eu acho que ele tava tentando só resolver o lance de eu dormir mesmo. Eu falei, mas aí tá, velho. O padrão ouro pra insônia não é medicamento. É exposição à luz natural de manhã, por incrível que pareça. É higiene do sono e se expor à luz natural. É o padrão ouro pra tratar insônia. Eu tratei uma paciente uma vez que foi no Einstein, velho. Fez toda a polissonografia, uma caralhada 4, óculos Eu laranja nem de diria noite. que eu tenho insônia, porque assim, eu durmo muito fácil, só que na hora errada.
E o seu sono não eu deve durmo- passar pelos ciclos, Eu durmo muito fácil, a hora que eu não tô aguentando mais. Outra coisa importante, Igor. É. Existem... Né? cara, mas A hora que eu não tô aguentando mais, eu durmo muito fácil. Eu desmaio, eu durmo aqui na mesa, se for o caso. Isso é insólito? Isso não é insólito. Eu Não. consigo dormir, porra. É só eu ficar 2, 3 dias privado de sono, eu consigo dormir. Amarradão, pô. Outra coisa, cara, a galera fala, pô, Zé, eu durmo 3 da manhã e eu durmo até X hora e durmo minhas 8 horas. Tá valendo? Não tá valendo, cara. Porque aí você tá com jet lag social. Você tá acordando às 9, às 10 ou às 11, mas dorme às 8 horas, às vezes passa pelas fases do sono legal, acorda bem. Só que, cara, um dia você vai ter que fazer o Enem, velho. Que é de manhã, ou uma prova que é de manhã. E aí, Aí na noite anterior, você vai querer dormir às 10, mas você não vai conseguir dormir às 10, porque você tá acostumado a dormir às 4. Aí taca ali uns Zolpidem e dorme. Não, eu tô zoando, gente. Não, tô eu tô ligado, zoando, tô tô zoando. olha só que legal isso, né, Cara, eu já atendi, velho, sei lá, velho. Tem, já aparece os caras lá Eu já atendi milhares de quer pacientes, cara. Quer ajuda? Não, eu já atendi milhares de pacientes, cara. Mas você é o primeiro que toma Zolpidem e vai curtir o Zolpidem. Os caras têm medo de Zolpidem, velho. Os caras têm medo de Zolpidem, velho. Eles querem fugir do Zolpidem. Vou falar Cara, um irmão, negócio. Zolpidem. O cara acabou de criar um mercado novo pro tráfico, velho. Aí aparece ali, Johnson & Johnson, patrocínio, sei lá, Ache, sei lá, que faz Zolpidem. Os caras vão mandar as Vou ter os caras vendendo Zolpidem no Mercado Livre. Exato. Por exemplo, se eventualmente tiver um sistema exclusivamente EAD, muitas vezes o seu filho, a sua filha não vai ter a possibilidade de se expor a um contexto escolar com várias pessoas. EAD é escola à distância, educação à distância. Exato. Então, é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. Porque assim, Faz parte, né? pensa assim, ó, pô, esse é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga para a diretora, fala, pô, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Tem que apresentar o trabalho, tem que apresentar o O trabalho. filho chega em 15º na corrida e o pai fala, não existe vencedor nesse negócio. Todos são campeões. O negócio não é traumatizar o filho que fala que ele é um merda, mas também ele entender que Tem uma dá pra pesquisadora, melhorar, cara, né? tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade de Sucesso, uma coisa assim, a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford, muito foda. Esse livro foi mal entendido na tradução para o Brasil em português. Inclusive o termo mindset, muitas pessoas já acham um termo ruim, mas é muito bacana a ideia que ela... Ele foi meio banalizado, pra foi caramba, banalizado. Ela fez uma pesquisa na década de 90 mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90 ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre tem que, e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também tá no guarda-chuva que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, cara. Também. Tipo assim, você precisa fazer um negócio. Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o garçom ali. Não, mano, chama o garçom. Chama ele, chama o tio ali, ó. Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança fica inibida, ela não consegue fazer. Cara, esses dias me mandaram na caixinha no Instagram lá. O cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim, cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem pra mim até hoje. Meu Deus. Que é isso, cara? O cara... E a galera por aí se virando, pegando o busão. E, sei lá, velho, faz as coisas. Por exemplo, você é um cara que faz stand-up. Teve um momento que você teve que subir lá e fazer o negócio, velho. E suado, medo do caralho, ninguém vai rir. Cara, e o stand-up acho que é o pior, mano. Claro porque que você não tá fazendo um personagem. você tá de cara limpa. É você, mano. Os caras não gostaram de você. Exato, cara. Não é do palhaço Tatá que você tá fazendo. É você, brother.
É o pior de todos. Eu admiro muito quem faz stand-up. É um cara que tem muito culhão. E é viciante também, cara. Pô, imagina. Porque a resposta é tão rápida do público que aquilo te vicia. Deve ser da hora pra caralho. Eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo. Né? A Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte. Vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola. E vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. Diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Entendi. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns, porque se você recompensar o produto final, ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir, e quando não conseguir, significa que se ele só recebeu o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir lá, é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço. Paquito, cara, você é um cara muito esforçado, velho. Obrigado. Faz merda. Obrigado. Faz. Detona aqui às vezes, esquece de trocar a câmera. Mas o que importa é a intenção. O que importa, velho, é que você é um cara muito esforçado. Obrigado. Você tá aqui com a gente, cara. Obrigado, cara. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Merece um aumento, então? Parabéns. Hã? Merece um aumento, então? Porra, tá vendo, cara? E aí? Eu fiz o que você me falou e aí veio uma coisa inesperada, cara. Eu não esperava por isso. Eu esperava só um obrigado, não tava nos planos, né? Se lembre sempre que a sua participação é fundamental. Por isso clique no gostei se você encontrou o vídeo útil e queira mais conteúdo semelhante.